Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu queria falar sobre MTX Educação, que é a plataforma que eu estou criando junto com meu sócio, uma plataforma de educação voltada ao mundo corporativo, mas que não vai falar apenas sobre gestão tributária. Nós vamos falar sobre uma série de outras questões que orbitam ali o mundo corporativo, que vão te ajudar a construir um repertório, mas que principalmente que traz o mercado para dentro da sala de aula ou para dentro do seu curso online, MTX Educação. A gente vai dar mais detalhes, vamos falar mais sobre isso muito em breve. Mas agora eu quero dar as boas-vindas para o meu irmão, para o meu amigo Marcelo Matos. Ele vai explicar a trajetória dele para a gente aqui. Eu vou dar um pequeníssimo spoiler aqui. O Marcelo, ele é um veterinário que se tornou um executivo. Marcelo, muito feliz com a tua presença aqui. Seja muito bem-vindo, meu caro. A palavra está contigo. Satisfação, Augusto. Fiquei muito honrado, grato pela sua lembrança em relação à minha pessoa. Falei, um podcast que eu acompanho, o Manicômio Tributário, com você, com tantos seguidores aí, né, uma rede infinita de pessoas, sou um dos seus fãs, né, de carteirinha, e estou honrado por estar aqui nesse dia. Enfim, espero que a gente possa trocar aqui, né, bons conteúdos, né, conversar um pouco sobre as nossas trajetórias para auxiliar, ou pelo menos para dar um norte, né, para as pessoas que Com certeza. nos ouvem. Agora eu quero dizer, eu quero fazer justiça seja feita. Eu sou teu fã também, do Liderança Instigada, que tu vai contar aqui pra gente esse projeto. E eu fiz uma brincadeira contigo esse dia que é o seguinte: o líder, ele trata com gente. Mas essa brincadeira você aprendeu com os bichos. Então conta pra gente essa história aí. Perfeito. Exatamente, como você falou, eu quero voltar um pouquinho até no tempo, falar um pouco do Marcelo, né? O Marcelo é um curitibano aí, nascido, criado em Curitiba, enfim. Mas até os 7 anos de idade, meus pais, até por questões profissionais, a gente morava numa das usinas da Copel, então não fui tão piado e prédio assim, até os 7 anos de idade em canteiro de obra. Depois, sim, realmente a gente veio para Curitiba, eu, minhas irmãs, uma família de 3 irmãs, os pais funcionários públicos do Estado, uma infância bacana, de prédio. Mas os meus pais sempre tiveram o cuidado de nos darem, assim, além de uma boa educação, apesar aí das dificuldades, mas uma boa educação. E também o cuidado de manter esse espírito da natureza perto de nós. Então, minha adolescência inteira foi no escotismo, né? Então, por muito tempo eu fui ligado ao movimento escoteiro, depois alguns outros grupos em Curitiba. Isso me fez não ser tão um piá de prédio, né? Sim. Então, me deu essa... Mas independente de qualquer coisa, e por fazer ali aniversário em dezembro, ter começado a escola lá em Foz do Areia, eu tive a oportunidade de terminar o 2º grau com 16 anos. Então, eu adentrei na universidade, eu fiz a minha escolha profissional ali com 16 anos e hoje eu vejo quão difícil é a escolha de uma profissão com 16 anos e o que hoje eu entendo que me levou a ter escolhido a medicina veterinária naquele momento, aos 16, 17 anos, foi exatamente esse gosto pela natureza, né? Por gostar. Claro que tinha também um querer ali de ser médico, mas não entender, será que é medicina? Então, ficou entre a natureza e a medicina, eu fiz medicina veterinária. Legal. E formado com 21 anos, são 5 anos de curso, e depois 10 anos trabalhando em clínica. Ou seja, eu tive 2 clínicas aqui em Curitiba. Trabalhei, sim, como médico veterinário, operando, castrando, fazendo exames. Empreendendo, curso, né? Empreendendo, né? Ou seja, convivendo com o manicômio tributário. Desde aquela época, Desde aquela época. mesmo sem saber muito o que se tratava, o que era uma empresa. Né? Estava lá o Marcelo já sendo colocado à prova. Sim. Né? Então, dali nasce, e bem lembrado por você, a minha identificação também pela parte administrativa, da administração. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para onde enveredou a minha carreira. Sim, muito legal. E aí você passa 10 anos, né, empreendendo, operando, enfim. E como é que surge aí na tua trajetória profissional a administração
eu digo assim, a graduação mesmo em administração? Perfeito. Então, dentro da medicina veterinária, pela administração da empresa, eu comecei a tomar gosto por isso. E sempre meu pai também, sendo executivo da Copel, eu sempre tinha uma admiração pela área executiva. Putz, viajar naquela época, pegar avião, Sim. ficar fora em hotel. Isso na veterinária, você não tinha final de semana, sábado, domingo, não tinha férias, Sim. né? Então, tinha o ônus e bônus aí da profissão, embora eu gostasse muito de exercer a medicina veterinária. Mas, realmente, eu comecei a tomar gosto por essa área administrativa. E daí chegou um momento que, num retorno que eu tive de uma passagem pelos Estados Unidos, eu falei assim, não quero mais, não quero. E eu tenho muito essa questão da ansiedade, se eu não estou satisfeito, já querer buscar outra coisa, né? E eu falei, puxa, eu vou enveredar para a área administrativa. Né? E fui até meio radical. E aí você imagina, eu com 30 e poucos anos, já com um filho, decidindo, chegando para a família, uma família conservadora, tradicional, falando assim, ó, chega de veterinário, eu vou mudar. Sim. Então, Isso é coragem, né? Isso é coragem. E naquele momento também já tinha um foco também da família ali, pela mãe do meu filho, cuidando da indústria de cosmético, varejo de cosmético. Sim. E eu comecei a entender, entrar um pouquinho ali, ver a parte administrativa, a parte contábil, a parte negocial e muito a comercial. E ali a coisa começou, eu comecei a entender o que era realmente ser um empresário, ser empreendedor. E chegou num determinado momento que eu resolvi realmente enveredar para uma outra área. E aí surge uma oportunidade no ramo de energia elétrica. Então, isso a gente já está falando de 18, 19 anos. Então, hoje, nesse divisor de águas do Marcelo, hoje eu já estou muito mais 18 anos na parte de energia do que os 10 que eu enveredei para a medicina veterinária. Mas tem outros elementos durante toda essa trajetória ainda, né? Ou seja, ainda como médico veterinário, como oficial, eu fui oficial do Exército 2 anos. Então, entendi um pouquinho da vida da caserna, do Exército. Ali eu fui oficial Relações Públicas do batalhão. Então, eu comecei a gostar. Eu sempre gostei do trato com pessoas, conversar. Então, as coisas começam a se encaixar. Você pega o movimento escoteiro, outros grupos que a gente coordenava. Inclusive, o João Petri esteve aqui. O Boca, né? Recentemente. Sim. E nós fomos coordenadores de um movimento juvenil em Curitiba por longa data. Sim. Né? Então, isso vai fazendo com que a própria liderança vá surgindo em você de uma forma muito natural. E aí, quando eu tive uma oportunidade de carreira, Augusto, e realmente aí o meu pai me ajudou muito nessa, né, pelo menos ali de fazer o contato com pessoas, eu cheguei nessa empresa, é uma empresa aqui de Curitiba, é um grupo gerador, um grande grupo gerador de Curitiba, que tem algumas centrais hidrelétricas. E ali eles estavam precisando de um profissional assim, um profissional que não tivesse vício do mercado de energia, que estivesse disposto a aprender. E disposto a aprender eu sempre fui. Sim. E eles me qualificaram ali. Eu topei, ou seja, então a veterinária fica por um outro momento, e eu mergulho, né, no ramo da gestão de energia. E ali fui me qualificando, e ficava sempre aquela questão. Que as pessoas perguntavam, você é engenheiro? Qual que é a sua formação? Economista, contador? Deu, não. E eu tenho que falar que eu sou médico veterinário, trabalhando na energia, né? Sim. Então, foi um anseio, um desejo meu. Ele falou assim, não, agora eu tenho que focar a minha formação em algo, seja numa engenharia, seja na administração, ou algo que tenha a ver com o setor de energia. Sim. Mas nesse ínterim ainda, antes de entender se eu ia fazer uma nova graduação, eu fiz uma pós, fiz uma especialização em gestão de empresas, aqui pela FAI, e falei, putz, é aí que eu quero ir. Sim. Né? Fez total sentido para mim. Foi 2 anos de formação. 2 anos. Então, eu faço primeiro uma especialização ainda enquanto veterinário, e depois, né, eu entro na administração. Claro, a gente consegue fazer ali alguns créditos, tanto vindo da veterinária. Eu fico imaginando agora tanta gente que me conhece, talvez do setor de energia, que nem imagina esse período, né, do meu currículo, ali, da minha carreira. Mas fez total sentido
para mim foi muito bom. Vejo até que ali a formação acadêmica, eu estava exatamente no momento também pessoal de separação. Então, o estudo, estar ocupado, estar investindo em mim foi bom psicologicamente para o Marcelo, para ele entender, para ele colocar coisa em ordem, colocar a casa né, entender de novo os novos caminhos, porque a gente tem que sempre estar bem, sempre comento, né, em todos os seus pilares, seja na saúde, família, psicológico, financeiro, social, emocional. Equilíbrio, né? Equilíbrio, né? Então, a faculdade ali naquele momento fez muito bem para o Marcelo. E aí foi. E aí o Marcelo já, quando me perguntavam, e daí, qual é a tua formação? Eu sou administrador. Sim. Né? Então, e foi bacana. Então, termina esse período nessa primeira empresa. Uma outra empresa aqui de Curitiba também me chama para fazer ali a coordenação de um back office de gestão de clientes, consumidores e geradores de energia. E 1 ano e meio nessa empresa, também pelo setor, era um setor que estava em eminente crescimento naquele momento, e como ainda está. Sim. É um setor novo, esse que eu trabalho, que é o do Mercado Livre de Energia, completando agora 25 anos. Então, eu com 18, eu posso dizer que eu participei ali do começo, dos primórdios né, dele. E, chegando nesse momento, eu tive um convite por parte da CPFL Energia para ter um novo desafio de carreira. Falei assim, você não topa vir conosco? E, de novo, mais uma decisão, porque essa, sim, ela significou um rompimento de Curitiba, do Marcelo, né, sair de Curitiba para ir assumir um desafio lá na CPFL, mas, no caso, na sede em Caxias do Sul, que era a RGE. Isso, ou seja, foi ali que tu te tornou um gremista, me lembro, né? Porque estivemos juntos eu vou explicar. O Marcelo, primeiro que ele é um entusiasta do futebol, né? Aliás, Marcelo, deixa eu contar aqui que a gente se conheceu através dos nossos filhos, né? Que era uma dupla de ataque infernal no Bom Jesus Água Verde, né? E a gente ficava assistindo eles jogarem ali, o Guto e o Luiz Marcelo. E aí, num dado momento, o Grêmio inaugura a arena, você estava em Caxias do Sul. Perfeito. Poxa, vocês vêm? A gente vai. E a gente se encontra lá, tem um registro fotográfico disso, né? A gente junto, então é lógico. O Marcelo, na verdade, é torcedor fanático do Furacão, é uma brincadeira aqui, mas ele gosta tanto de futebol que ele foi na inauguração da arena, ele e o Luiz Marcelo. Muito legal aquele momento. Foi, costuma dizer que foi o ingresso mais caro que eu já paguei na minha vida, né? E não foi para assistir o Atlético, foi para assistir o Grêmio. Exatamente. Foi muito bacana, né? Levar o Luiz, né? O Guto, o Luiz, eles se conheceram ali no colégio. Eu me lembro muito bem que essa amizade surge vocês recém-chegados em Curitiba. Isso. Ele falou, pai, tem um amiguinho novo na sala, né? Acolheu, eles né, se identificaram. E no futebol, realmente, daí eu acho que foi Nossa, jogavam muito. O Luiz Marcelo tinha uma canhotinha que era impressionante. Mas era dupla, né? A dupla se complementava muito bem. Isso. Depois eles foram pro Colégio Paranaense estudar ali na escolinha, né? De aos sábados de manhã. E estava lá Marcelo e Augusto sempre no alambrado. Exatamente. Seja as terças e quintas no Bom Jesus, seja sábado de manhã. Exatamente. Né, e como é bacana, né? Essa amizade que eles mantêm até hoje, né, Augusto? Muito bom. Mas, enfim, lá foram, então, 3 anos de Caxias do Sul. E eu me lembro que um antigo gestor meu, ele sempre me falou o seguinte, Marcelo, e quando eu falei para ele que eu estava saindo da empresa para ir para a CPFL, ele falou assim, nunca vou esquecer disso, ele sabe quem... Estou falando do Ricardo Aquino, legal. Um dos diretores da Tradener. Ele falou assim, Marcelo, ele trabalhou na Inepar muito tempo, ele falou assim, eu fui adido para Buenos Aires. E lá fiquei 3 anos. Quando você é bom em algo e está meio distante, geralmente a empresa vai te manter lá. Né? Porque é muito mais fácil, às vezes, fazer alguém aqui escalar na carreira, que esteja próximo do headquarter, e te deixar lá do que te trazer para fazer essa escala e depois ter o furo, né? Deixar o vazio lá. Ele falou assim, então, eu tenho que te dar uma dica. Primeiro, sucesso. Tenho certeza que você vai ter sucesso, mas eu quero te dar uma dica. Faça tudo para sempre estar próximo da sede. Da decisão. Né? Isso ficou gravado. Então, foram 3 anos de Caxias.
Depois, uma movimentação para Curitiba, pelos resultados da regional. Aí sim, eu já estava 100% comercial nesse setor de energia. Vindo também de uma provocação de um dos diretores da empresa anterior, onde ele entendeu que, por mais que eu estivesse no back, na gestão, eu tinha um perfil comercial. E ele começou, ele teve esse insight de começar a me levar nas visitas a clientes. E daqui a pouco, eu já estava indo sozinho em clientes. Ele falou, pode tocar. Foi nesse momento que eu vou para a CPFL. Então, na CPFL, já 100% comercial. E, pelos resultados, a gente fez um projeto interno. Eu falei assim, ó, a gente precisa abrir um escritório em Curitiba. Né? Tanto pelas questões tributárias, Sim. Paraná competitivo, etc., quanto pelas questões também logísticas. Porque daí, ali na RG, eu já tinha dois pares que trabalhavam lá, e eu me destacaria para Paraná para fazer um atendimento mais Paraná e Santa Catarina. Esse projeto vingou. Não foi da noite para o dia, mas depois de um ano de construção vingou. Sim. E a gente abre um CNPJ e abre um escritório em Curitiba. E vem aquela pergunta, Marcelo, por acaso você quer voltar para Curitiba? Sim. E eu falei, dá para pensar, né? Sim, imagina. Enfim, a mala já estava pronta e eu vim para Curitiba. Fico em Curitiba, resultados ainda vindo. E o meu gestor, que era o head nacional de vendas da CPFL naquele momento, eu cobria as férias dele. Então, geralmente, eu era chamado para Campinas para ficar um mês lá. E foi exatamente o que aconteceu entre 2018 e 2019. Eu em Curitiba, e ele falou, Marcelo, eu vou tirar férias em janeiro. Perfeito. Né? Você vem me cobrir? Vamos, tranquilo. E assim foi. Mas na primeira semana que eu estava lá, veio Marcelo, como é que está indo? Tudo bem? A equipe está indo bem? Está muito bem. Mas, pois é, o Paulão não volta mais. Né? Como que não volta mais? Ele já tinha solicitado o desligamento. E já veio o convite a participar do processo seletivo da abertura dessa vaga. Enfim, eu não voltei dessas férias dele. Né? Fiquei em Campinas e fiquei por 4 anos e meio ali em Campinas, como head nacional. E agora, né, nova coincidência, há 4 meses, um novo desafio de carreira. Fui chamado e retorno a Curitiba. Então, Marcelo, que legal. Agora em Curitiba novamente, né, continuando a carreira na parte de gestão de energia. Que legal. Meu caro, nessa tua trajetória aí, tu deu uma pista aqui do Paraná Competitivo, mas em que medida no teu desenvolvimento de produtos, né, comerciais, atendimento a clientes, você se deparou com situações que, mas realmente esse manicômio tributário atrapalha aqui, ajuda lá? Em que medida o tributário permeou decisões que você teve que tomar aqui, ali, dificultou, facilitou? Você tem, não precisa, lógico, abrir, né, cases, porque aqui a gente fala mais de pessoa física, mas mais para mostrar como o tributário ele é embrenhado ali, né, no mundo dos negócios, especialmente no Brasil. Você lembra de alguma situação assim? Augusto, quando a gente trata de energia elétrica e o nosso cliente, né, ele te procura, quando você trabalha com gestão, para achar uma forma de economizar em algo, e você parte que a primeira parte da fatura de energia, 25% são impostos, né, sejam federais, sejam os estaduais, a gente está falando de PIS e COFINS, está falando de ICMS, já se abre aquela primeira grande dúvida, né, dúvida, incerteza, porque quando você vai no tranche ali do ICMS, principalmente, né, onde a distribuidora é responsável, né, pelo recolhimento, a gente já se depara com grandes incertezas. Então, a primeira questão é essa, é entender ali como que eu posso auxiliar meu cliente numa área que não é minha. Sou comercial, a minha função aqui é fazer a gestão do teu contrato e também de vender energia. Né? Energia é um preço... Ao mesmo tempo, surge aí a iminente necessidade de você ter sempre um tributário do teu lado que te auxilie, te dê segurança, conforto na tomada de decisão. Até porque quando eu falei que eu vendo gestão, ou a gente leva os serviços de gestão, a gestão tributária, né, se ela não está, ela deveria estar inclusa nesse teu serviço. Ou seria uma expectativa do teu cliente que você leve isso. Né? Porque tem a substituição tributária, tem isso, tem aquilo, e aí vai.
o enquadramento das próprias empresas no setor de energia, quando ela sai de um mercado cativo, né, o regulado ali junto com a sua distribuidora e vai para o mercado livre, seja como na figura de gerador, de autoprodutor, de produtor independente, de consumidor de energia, são mundos que se abrem. Cada mundo diferente um do outro, diferente em cada distribuidor, em cada região do país. Sim. Aí vira uma sopa de letrinha tributária que eu confesso para você que eu sempre preciso estar do lado de uma boa assessoria tributária. Sim. Então, para mim, falar de energia, de gestão de energia, sem falar dos aspectos tributários, não faz sentido. Sim. Né? Então, para mim, sempre isso aí soou como algo importante e necessário. Sim. Porque, afinal de contas, quando você pega a fatura do cliente, você ali vê um leque de oportunidades. Sim. Primeira oportunidade, como a gente já falou, é a questão tributária. 2, você pega ali a demanda. Ele está bem enquadrado na demanda, está com ultrapassagem, preciso contratar uma empresa para fazer algum projeto para esse meu cliente, ou para reduzir. Ele está na parte tarifária, ele está bem enquadrado na sua modalidade, em termos de enquadramento, de tarifa verde, azul, sazonal, enfim. Então, tudo isso ele permeia, né, no nosso dia a dia, na parte de gestão de energia. Então, eu vejo que essa foi minha primeira grande necessidade de estar envolvido com escritórios, né, ou com profissionais da área tributária. Eu vejo muito... Eu tenho muito contato com executivos de tributos do Brasil todo. E olhando pelo lado do gestor, tem muita gente, né, Marcelo, que acumula crédito ICMS no Brasil todo e procura sempre empresas de energia, porque são grandes compradoras de crédito ICMS. Existe um mercado para isso, né? Ou empresas do setor de oil and gas também, que pagam bastante ICMS. Então, com certeza, seja pela alíquota, que em alguns lugares chegou a 25%, 29%, seja pelas margens, enfim, aí depende, você está distribuição, geração, transmissão, né? Mas realmente esse é um jogo que, se não tiver uma boa gestão tributária, um bom business partner sentado na cadeira ali da gestão tributária, você periga perder esse jogo, né? Especialmente no seu caso, no caso de mercado livre ali, né? Marcelo, nessas tuas andanças aí entre Caxias, Campinas e visitando clientes, quão importante foi essas mudanças para te tornar um profissional assim, mais resiliente? Pô, não é fácil ficar longe do filho, ver o filho no final de semana, ou às vezes ficar mais do que uma semana, 2, um mês sem ver, né? E ele ter que viajar para lá, você para cá. Como é que, no teu caráter profissional, né? Quão importante foi ter passado por esses momentos assim mais desafiadores, longe de Curitiba, longe da família, longe do filho? Augusto, eu sempre vejo assim, você falou de coragem, né? Eu tô fazendo aí eu fiz um MBA em gestão de energia e agora, por também entender que eu tinha um hiato ainda de carreira, que era na parte financeira, auditoria e contábil, né, de controladoria, estou fazendo outro MBA. Né? Caramba, então isso tem mostrado que a parte profissional ela é muito importante, a parte de educação, qualificação constante. Mas eu vejo que quando você fala de filho, Augusto, me vem sempre a parte de exemplo. Né? Ou seja, que eu possa ser para o meu filho aquilo que meus pais foram para mim. Exemplos. Qual é o legado que eu vou deixar para o meu filho? E eu tento aproveitar diariamente a oportunidade que meus pais, graças a Deus, nem eu nem minhas irmãs passamos nenhum tipo de necessidade, de privação, muito pelo contrário. E eu vejo isso como um dever de dar em troca, sabe? De dar em troca para que a minha formação seja também um legado para o meu filho, para que ele possa ver, se orgulhar, né? Entender que precisa batalhar, precisa estudar, precisa se dedicar. Então, são aquelas opções que a gente toma na vida, ou decisões, muitas vezes você tem que abrir mão. Né? Então, Caxias do Sul, principalmente, foi muito difícil para mim. Sim. Porque ele vem num momento de vida, né, do Luiz Marcelo, que eu senti que ele precisava muito da presença paterna, Sim. onde exatamente tinha essas questões de futebol, né, de ter o exemplo paterno. E eu fazia questão de, a cada 15 dias, estar aqui em Curitiba,
por mais que você soubesse lá como que é o esquema do aeroporto de Caxias, Sim, né? sim. Mais fechado do que aberto, ou seja, eu perdi muito mais dinheiro com passagens que eu comprei e acabei vindo de ônibus via Porto Alegre. Sim. Né? Mas, enfim, tudo fez sentido e foi importante, acredito eu. E a gente não faz nada para ter algo em troca. Você tem que se sentir bem, leve. Sim. Né? Então, apesar das dificuldades, eu perdi na quantidade de dias, mas eu ganhei na qualidade. Sim. Eu comecei a valorizar muito mais os momentos com ele. Né? Então, ele gosta de League of Legends. Então, vamos para o Rio de Janeiro, acompanhar os torneios. Vamos para a Ópera de Arame, onde tem torneio também. Gosta de acelerar um pouco de kart. Então, né? A gente tem até o grupo agora aí. Tá com um grupo lá. Agora né? vai, porque o Marcelo não estava, então agora vocês vão ter alguma concorrência. Eu só quero que a gente coloque halteres, né, no kart porque os meninos levam vantagem sempre, né? Exatamente. Então, essa proximidade, a questão do futebol que você falou, são vínculos que você tem que também oportunizar, você tem que criar, você tem que entender que é importante a tua carreira, mas você tem que se dedicar. E os finais de semana que eu vinha para Curitiba eram 100% com o Luiz. Eu não vinha assim, vou visitar amigo, vou fazer outras coisas, não. Aí era full time com o Luiz Marcelo em dedicação. Sim. Viagens, férias, né? Ou seja, fizemos grandes viagens, né? Inesquecíveis. Então, eu sempre tentava reservar para que realmente a gente pudesse ter a qualidade no nosso convívio. Excelente. Creio eu que esteja dando certo, né? A gente não é perfeito, pelo contrário, mas que ele entenda, né? E que ele possa um dia dar valor a isso, porque terão família, né? Terão filhos, né, Augusto? Sim. E vão ver a dificuldade do dia a dia. Com certeza. E sabe que eu sou um fanzaço, já falei aqui várias vezes, de terapia. Então, eu faço terapia uma vez por semana. Eu acho incrível a capacidade que a terapia te permite fazer uma reflexão, autoconhecimento, entender as tuas fraquezas, as tuas potencialidades. E numa das conversas que eu tive com o meu terapeuta, né, o Zé, eu falava para ele sobre fazer o melhor, né? Eu falava, poxa, eu queria ter feito melhor, eu comecei com uma coisa, eu queria ter feito isso melhor. Ele falou assim, cara, tu fez o teu melhor. Então, aqui, parafraseando o meu terapeuta, o Zé, eu queria te dizer, né? Acho que isso nos conforta, saber disso, né? Tu fez o teu melhor, né? E acho que um reflexo disso, né, Marcelo, eu queria te perguntar que tipo de repercussão você acha quando o Luiz faz administração e direito? Você não chegou a concluir o direito, né, mas também cursou direito. Quando você vê o Luiz clicar ali no xizinho do direito e da administração e está fazendo os dois simultaneamente, né? Qual é a influência que você teve nisso, a participação nisso, assim, quando você diz, acho que deu certo? Eu também acho. É a visão que tu tens, assim, essa foi uma influência? Aliás, Luiz, um abração. Espalha aí pro teu grupo de WhatsApp, os colegas de administração de direito, me ajuda nisso aí, guri, tá? Se tem alguém que é teu fã, é o Luiz Marcelo. Legal, maravilha. O que você acha dessa influência, assim? Augusto, eu vejo que diretamente eu tive o mesmo respeito com a carreira dele como meus pais sempre tiveram. Sim. Quando eu falei tanto, quando eu escolhi os meus cursos, quando eu escolhi fazer a guinada de carreira, né, a transformação, eles sempre me respeitaram muito, né? Respeitaram, acolheram, me deram a segurança necessária, obviamente colocaram, né, as questões, os riscos, as responsabilidades daquele momento de você estar fazendo aquilo. Então, o Luiz em nenhum momento ele me perguntou sobre o que eu achava ou o que eu não achava. Mas eu vejo que aí sim, indiretamente, não só eu, mas quanto a mãe dele, influenciou muito na questão da administração. Sim. Ou seja, ele vem de uma família onde os avós maternos aí ligados ao ramo de empreendedorismo, né, de varejo, sim, de administração de empresas. A minha família, meu pai e minha irmã no direito. Os primos dele, que ele admira muito ali, o Guilherme e a Gabi, fazendo direito também. Então, creio eu que aos 16 anos, como eu, ele teve essa dúvida. E na dúvida, e nós tendo essa oportunidade, né, de poder auxiliá-los nesse momento de educação, de qualificação, Augusto, quando ele falou,
vamos fazer. Eu conversei com a mãe dele, né? Até ela falou, vamos investir em você, filho. Uhum. Então, a gente tem usado muito isso. Sim. Nós estamos investindo em você. Né? Faça a tua melhor escolha, aproveite a oportunidade que você está tendo, né? Que é menos de 1%, todo mundo sabe isso, da população que tem essa oportunidade, e fazer 2 faculdades ainda. Sim. Aí eu não sei para qual proporção vai, né? Muito menor. Eu falei, então aproveite. Uhum. Aproveite e faça o melhor. Na Sim. dúvida, venha nos pedir, né, opinião, conte conosco, a gente sempre vai estar perto. Então eu vejo que ele está indo. Então ele está indo para o 3º ano, agora para o 6º. É 6º, não 2? Agora, eu acho que o 6º período aí da administração e do direito, e está indo. Uhum. Está conseguindo ali, tem que dar uma dormida à tarde, às vezes, porque ele faz de manhã e de noite. Sim. Mas eu tenho estimulado. Uhum. Eu acho que o nosso papel aqui, o meu papel de pai, é continuar investindo, sabe, Augusto? Eu estou falando assim, isso é investimento em você, valorize. Sim, com certeza. E, Marcelo, nessa tua jornada, eu costumo vender também a ideia, Marcelo, que muito embora a gente goste de acertar, os erros parecem ser melhores professores que os acertos. Quando tu olha para trás, tu te recorda, assim, na época, assim, de um erro, né? Pô, errei aqui, mas que hoje você olha para trás, puxa, mas aquele erro me trouxe até aqui. Eu aprendi isso, isso, isso. Tem algum que você consiga lembrar que foi um grande aprendizado, um grande trigger para que tu atingisse objetivos maiores depois? Augusto, eu sempre costumo falar, erros todo dia. Sim. Todo dia eu erro, né? Todo dia a gente tem que aprender. Somos eternos aprendizes. Sim. Então, eu vejo que hoje o Marcelo ele é um profissional, uma pessoa menos ansiosa, Uhum. um pouco mais resiliente. Meu pai sempre falava isso, né? Serenidade. Uhum. Eu nunca entendi o que significava isso. Uhum. Quando ele falava serenidade. Hoje eu entendo. Sim. E se eu tivesse tido, né, controlado anseios rompantes e tido serenidade em alguns momentos, Sim. talvez eu não tivesse ter a necessidade de ter passado por caminhos que eu passei. Uhum. Né? A trajetória teria que ter sido talvez mais tranquila, mas eu não teria aprendido. Sim. Eu não teria tido, provavelmente, a coragem de mudar de carreira. Uhum. Eu não teria a possibilidade de ter hoje falado assim, hoje eu sei como é isso. Deu certo, mas deu certo porque eu entrei de cabeça. Eu sou intenso, sou muito intenso, isso inclusive é uma das questões que eu trato no coaching, né? Eu falo assim, a minha transparência, né? Ou seja, eu estou aqui ou estou vibrando, vou até a lágrimas de tanta emoção, e quando eu estou bravo também, quando eu vou fazer meu bico, vou ficar Sim. de cara fechada, e isso no ambiente corporativo a gente sabe, né? O poker face ele é muito importante, Muito. a serenidade. Então isso veio ao longo do tempo. Então se eu pudesse talvez, só que não é, porque isso aí vem ao longo do tempo. Mas ter controlado um pouquinho mais os rompantes, assim, não quero mais isso, vou para outro lugar. Pensado mais, equilibrado mais, ter sido mais sereno em algumas atitudes, talvez o caminho fosse menos tortuoso para chegar onde foi. Não me arrependo de absolutamente nada, isso é uma das coisas boas, mas tem que continuar acreditando. Tem que continuar acreditando. Ou seja, você tomou a decisão. Você é o responsável por ela. Sim. Não terceirize depois a culpa. Sim. Então, E nessa trajetória, Marcelo, nesse contexto assim de ter o contexto mais ou menos ou acertei ou aprendi, e isso é uma visão maravilhosa. Eu queria te perguntar assim, o que você olha para trás, o Marcelo aquele de 18, 20 anos, 25 anos, começando a trabalhar, e você pensa assim, putz, sabe que eu queria ter aprendido isso aqui antes. Essa habilidade eu queria ter aprendido antes, esse conhecimento. Tem alguma coisa que te ocorre, assim, alguma coisa que você desejaria ter aprendido antes e que hoje até tenta encurtar o caminho? Eu tento fazer isso muitas vezes com o Guto, por exemplo, né? Vai por aqui, vai por ali, presta atenção nisso, tudo. E a gente sabe que isso é muito mais a ansiedade do pai, porque
talvez a geração dele nem precisa mais saber daquilo ali, é outra coisa, enfim. Mas tem alguma coisa que você lembre que gostaria de ter aprendido antes? As habilidades na parte financeira. Financeira. Esse foi por ter ido primeiro para a área biológica, depois para a área de administração, como você falou, ter cursado direito, né, até uma parte do curso. Esse gap na parte financeira, contábil, de planilha, do raciocínio mais lógico, para mim, que inclusive entrei há 18 anos no setor de energia, é uma área que está intimamente ligada com a engenharia. Então, os profissionais que você trabalha, seja na tua equipe, seja no cliente, seja num fornecedor, são engenheiros. Então, eu sinto que... Tanto que eu estou tentando, pelo menos, mitigar um pouco dessa lacuna que eu tenho com esse MBA que eu estou fazendo nesse momento. Né? Que talvez teria feito muito mais sentido lá no início da carreira. Sim, sim. Então, se fosse para resumir aqui, eu acho que muito mais esses soft skills aqui da parte mais financeira, analítica, matemática. E tu, nos bancos acadêmicos, o Marcelo, a humildade dele aqui não permitiu ele falar o que ele já estudou, o que ele fez na vida. O currículo dele é extenso. Mas hoje, Marcelo, sentando de novo nos bancos acadêmicos para estudar ali um pós-graduação, como é que você lida com essa questão assim, do conflito de gerações? Com certeza tem gente do teu lado que tem 30 anos, tem até menos, enfim. Como é que é lidar com isso? Pessoas que pensam diferente, gerações diferentes, têm prioridades diferentes. Augusto, se eu te falar que a minha paixão é isso. Muito legal. Minha paixão. Então, se tem algo que hoje me empolga, me motiva, me faz ler, se aprofundar cada vez mais, é a liderança. É a liderança. Então, falei, da onde que surge no Marcelo esse querer, né, entender mais sobre a liderança? Eu vim pensando sobre isso. E, na verdade, é algo que vem naturalmente. Como eu falei, no movimento escoteiro. Você já era um líder ali, porque ali é um movimento de hierarquia, é o submonitor, é o monitor, é o chefe, depois é o... Né? E eu sempre tinha isso de querer o distintivo, de ir atrás, de entender o que precisava para ir para a próxima etapa, de estudar. Fui muito dedicado a isso. Depois, no próprio Exército. Então, nesses movimentos que a gente participou como coordenadores... E sempre, Augusto, eu tive a oportunidade de estar com pessoas mais novas. O Marcelo sempre estava com pessoas de 10, 20 anos mais novas. Sim. Então, o que me fez hoje entender muito a transformação, principalmente dos nossos filhos. O direito, quando eu fiz ali, eu ia sentava lá na universidade, pessoas de 18 anos. Sim. E o Marcelo lá, e todo mundo me olhava, o tiozão. O tiozão estava lá. Mas você é muito mais assertivo, você já entendia o que o professor queria, onde ele ia chegar, o que ia cair na prova, o que ia cobrar, o que é importante, o que não é. Sim. E nisso você vendo os amiguinhos lá, sim, escrevendo tudo, né? Sim. Então, e você se olhando, falei, puta, na minha primeira faculdade era o Marcelo que estava lá. Então, eu vejo que a liderança também, essa paixão pela liderança, Augusto, vem exatamente disso, dessa permeabilidade, talvez da habilidade que eu tenha, o gostar de não ter uma rotina. Né? Onde você foi para o comercial? Eu acho que muito mais dessa questão relacional, de não ter um dia a dia típico. Então, todo dia do comercial é um dia diferente. Sim. Você vai viajar, você vai se relacionar. Hoje é reunião com dentro, não, hoje é reunião no cliente. Então, essa é a minha paixão. Né? Tá com pessoas, mas principalmente está estudando as questões que envolvem a liderança. Para mim, isso é muito importante. Tive líderes muito importantes na minha vida. Também tive exemplos, aquele assim, é isso que eu não vou fazer. Né? Espero que não façam, né? Que eu não faça com ninguém. Espero que não façam mais comigo. Né? Então, eu gostei muito. Então, isso tudo surge exatamente dessa permeabilidade com as diversas gerações. Agora, essa tua paixão pela liderança associada à tua generosidade fez com que tu criasse um projeto muito bacana nas redes sociais, que é o Liderança Instigada. Por sinal, eu até tive o prazer de ter sido convidado por ti para uma live, né, que a gente gravou na época da pandemia. Conta pra gente aqui, que o pessoal tá te ouvindo, a audiência, uma molecada aí estudando, outros se tornando gestor. Como é que surgiu esse projeto aí na tua vida, que hoje eu vejo que tu tem milhares aí de seguidores, posta com uma disciplina
sensacional, posta muito mais do que eu até, coisas interessantes e que vão direto ao ponto. Como é que surgiu isso ali para ti? Bom, Liderança Instigada, ele surge em julho de 2021, ou seja, vamos completar agora 2 anos. Porque eu estou falando porque parte desse projeto está a Valéria, né, a minha namorada. Sim. Se conhecemos em Campinas, e fruto de uma pandemia. Sim. Uma pandemia onde a gente ficava lendo muito, refletindo muito, e trabalhando em ambiente corporativo. Você começa a ver, uma empresa com 14 mil colaboradores, né, as diversas faces dos gestores, né, mas muito mais, nós criamos essa página para inicialmente externar os nossos anseios. Tanto que as primeiras postagens foram textos, né? Eu publicava texto do que eu imaginava ser, né? um profissional, um líder, um profissional, algumas vivências da minha vida. Eu entendi a gente entendeu que a internet muito não é para leitura, não. Tinha que ser uns flash muito mais rápidos, e hoje o Liderança Instigada se torna isso. Provocações, né, cotidiano, ao líder moderno, sem crítica a ninguém, muito pelo contrário, são provocações, e por isso a gente usa até o estigado, não o instigado, o estigado, de uma forma provocativa, e muito mais até, Augusto, surge para nos provocar, para provocar Marcelo, provocar Valéria. Autoreflexão mesmo. Será que eu estou sendo isso enquanto líder? Será que a minha equipe me vê assim? E até como algo a chegar. Né? Se eu não sou, que eu seja esse líder, né? que eu espelho, que eu admiro, né? E que você realmente faça acontecer. Que você seja realmente, que você tenha aquelas qualidades. Porque o líder, muitas pessoas falam assim, líder nasce. Não, tem líderes natos, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Mas a gente consegue, através do exercício, seja da oratória, para quem tem dificuldade de se comunicar, enfim, para outros soft skills, a liderança também. Se a pessoa quer, se ela se foca, se ela pensa no outro, se ela entende como que você gostaria de ser tratado? Com mais gentileza, mas também com a parte rígida de um líder, né? É o be strong and kind, ou seja, o líder tem que ser alguma pessoa de pulso, tem que dar um feedback assertivo, tem que jogar com transparência, né? Mas tem que ter generosidade, você tem que ter a delicadeza, você tem que saber a forma, o como agir. Então, a gente trata muito no Liderança Instigada tópicos que falam sobre isso, mas de uma maneira, daí sim, como manicômio tributário, de uma maneira leve, tranquila, né, sem entrar em outros pormenores. Mas o ideal o objetivo é exatamente esse, é nos provocar. Então, e os créditos das postagens regulares da Valéria, como uma boa engenheira que ela é, disciplinadíssima, né, cobra, né, as artes são dela. Né, então, o Marcelo entra um pouco mais com o intelectual, não que ela não entra, ela entra sim, mas toda a parte visual, de publicação, os créditos aqui da Valéria. Mas parabéns para a Valéria, porque eu até recomendo, é um perfil no Instagram muito legal, Liderança Instigada, são posts muito bacanas e eu acompanho, curto bastante ali, parabéns, é um trabalho genuíno, assim, a gente vê que tem muita verdade ali, que acho que é muito legal, parabéns mesmo. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta sobre, imagine você ter aí o gênio da lâmpada e você, com o gênio da lâmpada, acaba tendo o poder de resolver um problema do mundo, né? Queria te perguntar, qual o problema do mundo que o Marcelo resolveria? A falta de respeito, de generosidade, de gentileza e de humildade. Sim. Eu vejo que, seja na parte social, política, cultural, empresarial, pessoal, familiar, se você tem respeito, se você cultiva a generosidade, a gentileza, com certeza o resto viria a galope. Sim. E a humanidade toda seria melhor. Eu acredito muito nisso. O mundo acaba te devolvendo. Difícil. Muitas vezes a gente peca. Sim. Né? Muitas vezes a gente é o intransigente. Às vezes a gente é o radical. E como eu comentei, eu tenho ainda, né, dentro dessa ansiedade, desse querer, desses rompantes, né,
é o Marcelo tentando todo dia se lapidar, ser uma pessoa melhor, longe, infinitamente longe da perfeição, mas eu tento. Sim, sim. E tu acredita, eu já sei a resposta, mas eu acho bem legal a audiência ouvir da tua boca. Em que medida, Marcelo, você acredita no o líder da catraca para dentro, a pessoa da catraca para fora? Isso existe ou é tudo uma coisa só, influencia de dentro para fora? Porque tem muita gente que acha isso, né? Não, eu visto um personagem dentro da empresa. E não é nem uma coisa nem outra, né? Assim, qual a tua opinião sobre isso, né? Quer dizer, como é que você... Não é brincadeira trabalhar num comercial, né? Ter a responsabilidade que tu tens. E como é que tu consegue atingir resultados, ter o sucesso que tu tens, né, na carreira, com essa leveza, né? Com essa delicadeza, com essa generosidade de ainda chegar em casa ou num sábado de manhã, num domingo ensolarado, colocar conteúdo na internet, enfim... Como é que é essa tua gestão, né? O Marcelo, que na verdade é um só, é o cara que é gestor, que entrega resultado, mas também é o namorado, é o pai, enfim, como é que funciona isso para ti? Como é que é a gestão disso? Eu fiz uma publicação, inclusive no Liderança Instigada, sobre isso, em busca da batida perfeita. Sim, eu lembro. Por ser baterista também, Sim. Pelo menos nas horas vagas aí, muito amador, mas a bateria me faz, né, a música me faz... ter esses momentos de descarrego aí, né? Momentos de desestresse. E, Augusto, para mim, o líder, né? O verdadeiro líder, ele é um só. Né? Seja dentro da catraca, seja dentro da empresa, seja fora. Eu tento, né? Eu procuro sempre manter laços. Né? Isso é uma das coisas que eu tenho feito, principalmente nessas mudanças de Curitiba, é criar grupos de WhatsApp, manter meus núcleos de amizade quando eu volto. Então, para mim, isso é prazeroso. Eu sempre falo assim, se não te convidam mais para almoçar ou se fogem de um convite teu de almoço, preocupe-se. Sim. Então, quando você vê que você está recebendo mais convites para almoçar, infelizmente tendo, né, que a amizade ou pelo menos o coleguismo, ele se amplia fora do ambiente de trabalho, você está no caminho certo. Coincidências ou não, eu tenho aqui no meu WhatsApp, nesse momento, um soldado. Olha só, isso eu estou falando o Marcelo com 22 anos de idade. Quando eu fui oficial, tinha lá uma tropa dentro do Exército. Fui padrinho de casamento de um menino. Hoje, ele me mandando fotos da filha dele, que joga futebol já amador em Curitiba, me chamando de tenente. Tenente, olha o crescimento da minha filha, olha como está. Semana passada eu estive em Campinas, ficaram sabendo que eu ia estar lá, do nada, né? Em outro bairro da cidade, 20 pessoas ali almoçando com você, saindo da empresa, num dia chuvoso, para estar lá com você, para o reencontro. Muito legal. Então, isso é legado, Augusto. Isso é legado e, para mim... E dentro da minha transparência, você não consegue ser duas pessoas. Eu, pelo menos, não consigo. Quem me conhece vai me conhecer em todos os ambientes e vai ver que o Marcelo é muito similar neles. Sim. Claro que você tem que ter posturas diferentes, mas o modo, a genuinidade, você tem que ser a mesma. A essência, ela não muda, né? Não consegue... Perfeito. Muito bom. Meu caro, tu deu algumas pistas aqui que gosta de futebol... Já esses tempos a gente estava assando uma carninha junto para os nossos filhos, que estavam com os amigos lá, fazendo jogo, brincando, enfim, etc. Então tem futebol, churrasco, bateria, viagens. Eu quero saber um pouco mais quem é o Marcelo Matos que não está no LinkedIn. Marcelo Matos que não está no LinkedIn é um pouco disso tudo que a gente falou. Inclusive, só para fazer o gancho aí ao churrasco, né, Augusto? Eu vindo para Curitiba, a primeira coisa que eu vejo num apartamento ou num imóvel, tem churrasqueira? Sim, tem. Se não tiver, não tem uma gás, tem uma... Não serve. Não. Tem que ser a brasa mesmo. Sim. Gosto exatamente, o Marcelo, ele é caseiro. Né? Acredita ou não, ele é caseiro. Eu tento estar próximo da família, do Luiz, né? Muitas vezes fazendo ou procurando... provocando ele a fazer atividades juntas, né? Então, vai lá o Marcelo realmente andar de kart, vai lá o Marcelo
entender o que é o tal do LOL. Adoro realmente viagem, mas eu sou caseiro. Eu gosto também de uma Netflix, eu gosto de ficar em casa, gosto de ficar fuçando bastante. Eu sou um fuçador de redes sociais, fuçador no sentido de entender, ir atrás de notícias. Minhas irmãs também têm página, então a gente conversa, troca muito, porque eu vejo que o mundo está indo para isso, para essa troca, não mais só entre as pessoas, mas através dos meios tecnológicos. Isso aqui, o que a gente está fazendo hoje, né? Levando um bate-papo que poderia ser num boteco, na casa de um ou de outro, né? Deixando aqui gravado, registrado, para que outras pessoas, né, tenham acesso a esse nosso conteúdo. Sim. E como é importante, Augusto, porque, no final das contas, tudo se resume a pessoas. Sim. Eu achei, você citou do churrasco que a gente teve lá na casa do Luiz, como foi bacana. Eu acho que a amizade, para mim, é isso. Ou seja, você, sabendo que eu estaria lá, né, fazendo churrasquinho com eles ali, o momento era deles, né, mas você foi lá e ficou e já assumiu a churrasqueira. Sim. E talvez nós dois tenhamos aproveitado muito mais do que os próprios filhos. Batemos papo o tempo inteiro. Colocamos a conversa em dia, né? Sim. Mas esse é o Marcelo, tá? E eles ali, todos colegas de longa data também, né? Todos eles colegas do Bom Jesus ali, então estudaram acho que 10 anos juntos, enfim, um pouco mais, pouco menos. Então, muito legal, né? Ver as amizades ali se construindo. Eu falo isso muito pro Guto, né? Que eu tenho amigos, Marcelo, eu tenho amigos que eu tenho amizade há 38, 40 anos. Amigos de infância, né? Então, nesse momento aí, estou planejando as férias de julho, vou passar um tempo em Porto Alegre e já estamos negociando onde é que vai ser o churrasco, onde é que vai ser o, sei lá, pipoca, o milho-pão com guaraná, qualquer coisa, entendeu? Porque a gente se vê sempre, né? E são as amizades mais verdadeiras, eu falo isso muito pro Guto. Tem que valorizar, fomentar isso aí, né? A amizade que tem com o Luiz, daqui a 30 anos... vai estar com ele em algum lugar, vão estar tomando um chopp, então isso é muito importante, né? Eu procuro muito, Augusto, fomentar essas amizades justamente por isso. Primeiro, que elas são raras. Sim. Então, e não é fácil, porque o dia a dia hoje faz com que cada um, né, se reserve, fique mais incrustado dentro da sua casa. Então, precisa realmente de uma proatividade. Sim. Alguém ali da turma precisa ser o proativo. Eu soube que você estava lá no show do Titãs, né? Sim. Nós estávamos lá também, inclusive com o João. Uhum. E a história do Titãs, né? A história do Titãs é uma história de uma família, uma história de amigos. Isso. Né? E quando, não sei se é verdade ou não, mas quando eu soube que o falecimento do Marcelo Fromer foi o divisor de águas. Porque ele era o hub ali. É ele que fazia, ele que ia na casa de cada um, que entendia o problema, a questão familiar, pessoal, que cada um vivia, e fazia tudo nos bastidores. É o que menos aparecia no Titãs. Sim. Não ia para microfone, não ia para frente, ficava ali tocando a sua guitarra, mas quando ele sai, quando ele fica ausente, acaba, porque ninguém mais fazia a ponte. Então, essa nossa proatividade, a nossa amizade, ela continua porque houve uma proatividade nossa. Sim. Seja de se ligar, seja de estar um buscando o filho do outro, às vezes no colégio, no futebol, na balada. Sim. Né? E entendendo que aquilo é raro e que aquilo é valioso, que aquilo precisa ser mantido. Com certeza. Porque, no final das contas, no momento de dificuldade, momento de saúde, fragilidade, quando você tem bons amigos, não oportunistas, mas bons amigos, eles estarão lá. E daí transcende tempo. Tem alguns amigos que às vezes falam assim, quanto tempo que a gente não se fala? 10 anos. Mas você inicia uma conversa como se esse tempo não tivesse passado. Exatamente. Então, isso para mim é muito caro. É muito caro uma amizade. Para mim também. Para mim também. Beijo nos meus amigos de infância lá, Toninho, Tilmo, Tan, toda a galera, Dadá, todo mundo. Me aguardem que nós vamos ter churrasco no Latão lá de novo. Opa. E, meu caro, eu queria aproveitar e te perguntar, a gente tem aqui uma sessão no nosso podcast que se chama Pitacos Culturais. Então, Pitacos Culturais são livros, filmes, uma série, um podcast que você acompanhe e que você gostaria de indicar
para a audiência. E eu queria saber o que ele te ensinou. O que aprendeu com esse livro, com esse filme, com essa série, com esse podcast. É um momento que, acreditando muito no lifelong learning, o pessoal hoje, né, Marcelo, eu recebo relatos de amigos de São Paulo que passou 1h30 no trânsito ouvindo podcast, aprendendo, enfim, ou um audiolivro, né? Então eu queria ouvir a tua curadoria cultural nos pitacos culturais. Vamos lá. Livro Trillion Dollar Coach, do Bill Campbell. Né? Pela história dele, né? As questões da Apple, a fidelidade dele ao Steve Jobs, ao modo, ele foi um líder, austero no sentido de ter a austeridade da cobrança pelo resultado, mas de uma forma genuína, de uma forma gentil, levando um legado a ser aí guru de grandes bilionários, né? Então, é um livro que eu já li pelo menos 3 vezes, Augusto. Gosto muito e indico. Né? Então, filme. Cara, eu adoro Tom Hanks. Para mim, Tom Hanks é um dos melhores, se não o melhor ator, né, hoje vivo. Porque todos, eu sou fã dele. Então, aonde ele está, eu já sou fãzão. Né? Pego os filmes não só Dan Brown, mas depois Forrest Gump, o Terminal, o Capitão Phillips. Então, e aí vai. Do sequestro lá do no navio, sequestro. Né? Esse cara é sensacional, sensacional. Soldado Ryan. Né? Eu sempre gosto de trazer a história do Soldado Ryan. Uma cena forte, aquela do final. Exatamente, né? Fazer valer a pena. Isso. Faça valer a pena. Faça por merecer, né? Quando o cara não queria voltar para a mãe, falou, cara, eu já perdi 3, 4 caras aqui na batalha. Você vai voltar para tua mãe porque ela já perdeu seus 2 irmãos. Exatamente. E eu já perdi uma parte da minha tropa. Exato. Faça valer a pena isso aqui que a gente fez. Mas de filme, para mim, o mais emblemático, Augusto, é A Procura da Felicidade, do Will Smith. Sensacional. Porque além das diversas mensagens que ele traz, ele vem em 2006, o ano da minha separação. E quando você olha ali a dificuldade do pai pelo emprego, está administrando tempo para estar com o filho e tentando vender aqueles aparelhos ali, todo dia. Aquilo até hoje me sensibiliza, me remete a esse momento da minha vida. Sabe? Então, o filme, para mim, é A Procura da Felicidade. Muito bom. Podcast, eu gosto muito do Robin Sharma. Tá? Ou seja, vou andar, o meu foninho ali tá nos podcasts dele. Né? Porque fala muito da questão da liderança, da compreensão. E a liderança em todos os sentidos. Ele muitas vezes vai falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre a parte física, a parte sexual, parte social, carreira. Então, ele vai entrando em todas as vertentes da nossa, como pessoas. Né? Com certeza. E Netflix, eu gosto de Black Mirror. Né? Ou seja, pela tradição aí ao futurístico, né? A ficção, a você imaginar o que vai ser. Você começa a olhar aquilo e fala, será que isso vai acontecer mesmo? Você tem um olho ali que daqui a pouco você pode voltar e enxergar o que você fez no seu reservado, ou você saber da minha história que está gravada aqui. Então, essas loucuras assim que eles te instigam a ficar imaginando, eu gosto. E são episódios pequenos, eu gosto bastante. Sensacional o que você está falando, porque esses dias eu estava ouvindo um podcast que é A Loucura Nossa de Cada Dia, que é um podcast sensacional do Face, e ele fala de uma frase do Lacan, o Lacan diz assim que a verdade tem estrutura de ficção. Então ele traça um paralelo que o que diferencia os homens dos animais? Os homens conseguem criar ficções. E ele faz uma provocação da maior ficção que o homem acredita, que é o dinheiro, por exemplo. Né? Então, assim, o homem ter a capacidade de criar ficção, criar fantasia. Né? Freud fala em fantasia, Lacan fala na questão da ficção.
Essa nossa capacidade nos permite sonhar, nos permite... O segredo, por exemplo, é isso, você acreditar que pode fazer, né? E ele traça, parafraseando o Harari, ele traça um paralelo do homem com o chimpanzé, que eu achei inteligentíssimo, que ele fala assim, não adianta você chegar para o chimpanzé e dizer assim, se você me der essa banana, você vai para o céu. Ele não vai entender isso, ele não vai acreditar nisso. É só você que acredita que fazendo X você vai para o céu e fazendo Y você vai para o inferno, né? Então, acho muito legal, você tocou no Black Mirror e aí eu lembrei desse paralelo aí, que é o que diferencia os homens dos animais, muito bom. Meu caro, muito obrigado por esse bate-papo, por essa visita. É importante dizer que a gente está gravando aqui numa quinta-feira à noite, uma quinta-feira fria de Curitiba. Eu sempre defendo, Marcelo, que para a gente conseguir resultados diferentes, a gente tem que fazer o que ninguém faz. Então, numa quinta-feira, hoje em Curitiba, as pessoas estão aí nas suas casas comendo uma pizza, no quentinho. Enfim, a gente está aqui no estúdio a 19 graus. O Carlitos preparou aqui para a gente. E a gente está aqui gravando um bate-papo para poder compartilhar conteúdo com essa moçada que está vindo aí para nos suceder. Obrigado, meu caro. Eu queria deixar esses segundinhos finais antes dos meus avisos aqui paroquiais. Uma mensagem de otimismo, uma mensagem para essa nova geração. O que você acha importante estudar, prestar atenção? Quem está chegando à liderança, quem está começando a carreira nesse momento, está contigo. Obrigado, Augusto. Honrado novamente, agradeço muito o privilégio de estar aqui falando um pouco desse manicômio tributário, porque também a nossa vida, né, a nossa rotina é um manicômio. Às vezes eu fico sempre imaginando o tempo quando a gente era moleque, com certeza durava muito mais que 48 horas. Né? O dia tinha muito mais de 48 horas. Sim. Porque hoje a gente não tem tempo de fazer nada, né? Ou seja, nada não. Faz tanta coisa, ao mesmo tempo você chega em casa e não fez nada. Então, o meu agradecimento, a tua lembrança, né, e pelo convite de eu estar aqui. Fiquei honrado e agradeço. Sou grato pela possibilidade que eu tive hoje, nessa hora que nós estivemos aqui, Augusto, de fazer uma retrospectiva na minha vida. Muito legal. Né? Ou seja, falando aqui, indo para momentos que não esqueci, mas que às vezes ficam ali guardados. Né? E a gente hoje, de uma maneira que muito natural, muito espontânea, conseguiu colocar. Para mim, Augusto, é valorizar a pessoa. Né? Ou seja, valorizem sua saúde, as pessoas, os amigos, a sua família, principalmente a sua família, né? Que muitas vezes essa meninada não sabe as dificuldades que cada um passa. Uhum. E também nós, no meio corporativo, entender que atrás de cada pessoa, né, existe uma dor, existe um sofrimento, existe uma história. Uhum. E quando a gente consegue ser empático nesse sentido, a gente começa a respeitar, a gente vai começar a entender melhor o problema do outro, vai conseguir acolher e não cobrar menos, mas saber como cobrar. Uhum. Então, eu acho que começa tudo na essência e na pessoa. A gente falou aqui pouco de Black Mirror, está falando dessa nova meninada, que é a meninada realmente da tecnologia, do virtual. No final, tudo se resume à pessoa. Sim. Sempre vai ter uma pessoa atrás. E eu vejo que, independente da profissão, da carreira, do tipo de interatividade, você entender que você, no final das contas, vai ter sucesso quem continuar sabendo lidar com pessoas. E lidar no sentido de valorizar essas pessoas. Uhum. Né? De se entregar e fazer com que ela se desenvolva um pouco mais e que haja troca, porque também você se desenvolve. Sim. Isso tem muito a ver com o que o Washington Oliveto fala, que vale muito mais a pena a gente ser coautor de uma grande obra do que autor sozinho de uma obra pequena ou medíocre. Ele que, na W Brasil, estabeleceu... ele não tinha mesa exatamente, ele tinha uma cadeira junto de cada mesa de projetos, né? Então ele sentava com numa equipe de projeto, com outro, e ele fala isso nos livros dele, né? De produzir grandes obras em coautoria, né? Muito mais importante do que uma meia boca sozinho. Meu caro, obrigado aí pela tua generosidade, pelo teu tempo, que eu sei que é corrido. Fiquei muito lisonjeado aqui com a tua visita. E você que ficou até agora conosco,
prestigiando o meu amigo Marcelo Matos, eu queria que você curtisse esse episódio, se faz sentido para você, nos seguisse lá nas redes sociais. Esse episódio ele passa no YouTube, ele passa no Spotify. No YouTube você pode habilitar o sininho, nos acompanhar. No Spotify você dá os 5 estrelas, isso melhora sobremaneira ali os algoritmos para a gente conseguir seguir produzindo esse conteúdo gratuito aqui para você. Eu estou nas redes sociais como Augusto Flores Oficial, LinkedIn, Instagram e Facebook. Eu também estou no site augustoflores.com.br, ali dá para comprar o livro, dá para agendar mentoria, dá para acessar conteúdos que são gratuitos, dá para assinar a newsletter. Quando você assina a newsletter, você fica sabendo em primeira mão quando eu estou lançando cursos novos. Por sinal, estou lançando daqui a pouquinho mais 2 cursos novos, um voltado a jovens, início de carreira, chamado Introdução à Carreira Tributária, um curso curtinho que vai ajudar, acho que muita gente que está iniciando na carreira contábil, tributária, financeira, e um outro curso intitulado Gestão Tributária de Multinacionais, que eu vou lançar também agora em meados de agosto ou setembro, qualquer coisa assim. WhatsApp 41 99569 3841. Se você quiser comprar meu livro, toda segunda e toda sexta-feira eu mando livro para o Brasil todo, então você pode me procurar nas redes sociais, mandar um inbox no Instagram, no LinkedIn. A gente negocia, eu pego o seu endereço com CEP, mando com dedicatória, com o maior carinho. Você pode comprar na editora Viseu e também na Amazon. E MTX Educação, novos experts, novos conteúdos. Nós vamos trazer o mercado para dentro da sala de aula. Muito obrigado.